Olá, estamos aqui no Estúdio Neva, no podcast Análises. Hoje estamos com uma celebridade, a doutora Paula Volpi. Boa noite, doutora Paula. Boa noite, Vanessa. Eu agradeço a gentileza do convite. É uma alegria estar aqui com vocês para conversar sobre o trabalho do Ministério Público. Então vamos iniciar com a atuação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul e no Brasil. Como que é essa atuação do Ministério Público? Então, eu te agradeço a oportunidade de falar do trabalho do MP, porque, na verdade, ainda se vê muito o Ministério Público como aquele órgão que atua exclusivamente na seara do direito penal, processando as pessoas. E sim, nós fazemos muito isso. Então, o órgão que é tido como órgão de acusação, que faz a denúncia, que toca o processo criminal, é o Ministério Público. Mas além disso, nós temos também uma vasta gama de outras atribuições em que nós podemos exercer as funções ministeriais. Então, a gente também faz uma função como patrimônio público, para proteger o patrimônio público, atuamos na área da infância, na proteção das nossas crianças e adolescentes, atuamos no meio ambiente, em probidade administrativa, na vara civil, nas varas de família. O Ministério Público sempre está presente em tudo isso que envolve interesse público. E eu, especificamente, atuo na Promotoria de Direitos Humanos. Então, a promotoria, qual que é a atuação assim mais específica da Promotoria de Direitos Humanos? Então, o Brasil, ele tem muitas pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, de hipossuficiência. Então, por conta disso, é necessário que você tenha uma Promotoria de Direitos Humanos, como já foi criada há algum tempo aqui em Campo Grande, para poder atender a essas pessoas específicas que se encontram nessa situação de vulnerabilidade e de hipossuficiência. Se a pessoa tem algum transtorno mental, se ela tem alguma deficiência física, algum problema que a leve a se encontrar em desigualdade com relação às demais pessoas que possuem plenas condições, então ela é considerada vulnerável e ela é amparada por uma série de leis, ela é amparada pela Constituição Federal, e em razão disso nós atuamos, quando somos procurados, em favor dessas pessoas. E também nos direitos humanos a gente tem uma atribuição na esfera criminal. Se as pessoas nos procuram quando são vítimas de algum crime, como de racismo, de homofobia, de injúria racial, ou inclusive crimes praticados contra pessoas deficientes, tudo isso também entra na gama de atribuições de direitos humanos para que a gente possa proteger as nossas vítimas. Ah, tá. Com relação às campanhas que o Ministério Público desenvolve dentro do estado de Mato Grosso do Sul, nós temos a campanha Lugar de Criança na Escola, que é voltada para a inclusão. Como que foi essa campanha e os resultados, se tiver os resultados, quais foram eles? Os resultados eles foram muito positivos, mas antes de tudo eu gostaria de falar o que nos levou a essa campanha, que é o que muito importa também. Nós tínhamos muitas denúncias no passado de mães e pais de crianças com autismo que tinham dificuldade em matricular os seus filhos. Então eles até conseguiam fazer a matrícula na rede pública, mas quando chegavam na rede privada, tinha dificuldade e se dizia que a escola às vezes não tinha estrutura para criar, para fazer esse Essa abordagem. acompanhamento, esse acompanhamento de uma criança que possui algumas questões específicas do transtorno do espectro autista e até também de TDAH, TOD, porque são várias questões, não é só o autismo, nós temos outros transtornos e outras especificidades. Em Uhum. razão disso, nós fizemos essa campanha, Lugar de Criança na Escola, porque a ideia não era criminalizar a direção de escola, jamais. É orientar as escolas, e esse trabalho foi feito. Nós sentamos com o sindicato das escolas particulares, expedimos recomendação para todas as escolas de Campo Grande, conversamos com diversas direções de escolas que nos procuraram, trazendo as dificuldades que eles tinham, dizendo exatamente que a cada dia mais nós temos crianças autistas no Brasil. Hoje já se fala em uma criança autista para cada 36, e esse número só tende a aumentar. Então nós precisamos incluir essas crianças no dia a dia também na escola privada, até porque se esse pai e essa mãe têm condição de pagar pela educação dos filhos e deseja pagar, é natural e é justo que ele consiga matricular o seu filho. No passado,
em diversos problemas que nós tivemos, as recusas aconteciam, nós tínhamos que requisitar a instauração de inquérito policial. Agora, como você mesmo falou do resultado, o resultado foi muito positivo, porque nós só tivemos 2 denúncias depois da campanha de pais que estavam tendo muita dificuldade de matricular os filhos, e aí nós sentamos com a direção da escola, e no final das contas, uma foi matriculada na escola mesmo que a mãe queria, outra acabou, a mãe preferiu matricular outra escola, mas aquela vaga foi ofertada para aquela criança. A gente vê isso como um resultado muito positivo, melhor do que denunciar, prender e intervenção criminal nesses casos, é a sociedade se abrir para uma inclusão dessas crianças. O PROCON, vocês têm tido uma parceria também com o PROCON, né, de Campo Grande. Quais são as prioridades que vocês estão trabalhando em conjunto? Então, nós recebemos algumas denúncias de estabelecimentos que não atendem à prioridade legal. Então, o que seria essa prioridade legal? A pessoa que tem uma criança de colo, ou que ela é idosa, que tem um filho autista, uma pessoa que tem fibromialgia. Então, são várias prioridades estabelecidas em lei e ela tem direito a esse atendimento que não é nem preferencial, é prioritário. É mais ainda importante. E em alguns lugares em Campo Grande, as pessoas chegavam e apresentavam todas essas questões e ainda assim o tratamento prioritário não era dispensado. Então, eu fui procurada por mães de crianças autistas e me disseram dessa situação. Solicitei ao PROCON que averiguasse, o PROCON realmente confirmou que isso estava acontecendo em algum estabelecimento. Então, nós fizemos uma reunião e agora eu tenho participado de uma campanha junto com o PROCON. Esses dias estive numa mesa redonda com os empresários, no Sebrae, para orientar os empresários, né? Restaurantes, bares e afins, da necessidade de se obedecer à prioridade legal. Inclusive, eu fui até questionada por um deles que me disse o seguinte: doutora, mas o certo é a gente priorizar, por exemplo, você está num banco, porque a pessoa é obrigada a ir para um banco, mas eu não vejo necessidade de priorizar num restaurante, porque a pessoa está ali por lazer. E aí nós temos que deixar muito claro, não é questão do empresário ver necessidade ou não, é lei, e lei a gente obedece, até porque ela tem uma razão de ser. Essas pessoas, muitas vezes, a criança autista, se ela tem que esperar muito, ela tem diversos comportamentos que provocam sofrimento. Tem criança que se machuca, que se arranha, que grita, que desregula. Então, não é à toa que essa prioridade existe, né? É para que a criança possa ficar com tranquilidade no estabelecimento, sem causar sofrimento a si, aos pais e a terceiros. O idoso, é o mesmo motivo, para não ficar em fila de espera, muitas vezes, em pé, cansado. Uma criança de cola, mesma coisa. Então, se a lei existe, todos temos que respeitar. Com essa campanha, nós estamos fazendo essa orientação de todos, para que depois o PROCON saia, depois da orientação, saia fazendo a fiscalização. E se, de fato, a legislação com relação às prioridades legais não estiver sendo obedecida, aí sim é possível fazer a multa dos estabelecimentos. E tem alguma orientação para esses pais que chegam no estabelecimento e não está sendo cumprida essa prioridade? Tem. O que ele pode estar fazendo no momento que aconteceu o fato? Ele pode pedir para chamar. Primeiro, ele fala com o próprio funcionário: olha, eu não vi a plaquinha aqui da prioridade legal. Tem direito à prioridade. Confere, de regra, tem que ter direito. Se for dada a prioridade, tudo bem. Senão, ele pode pedir para conversar com o administrador, com o gerente e explicitar o que está acontecendo ali, que a prioridade não foi atendida. Se ainda assim isso não se resolver, a gente orienta a procurar a promotoria de justiça. Pode ser pessoalmente, mas a pessoa também pode fazer mais simples, se ela preferir, pelo link da ouvidoria no site do Ministério Público. Ela coloca todos os dados, informa tudo o que aconteceu, coloca ali, se ela quiser também se identificar, é até melhor, o nome, o telefone, porque aí, caso a gente tenha alguma dúvida, nós fazemos contato com essa pessoa e aí sim acionamos a empresa para saber por que essa priorização não está acontecendo e requisitamos que ela aconteça e também para pedir ao PROCON que faça a fiscalização no local. Agora o tema de matrícula escolar, né? Quando o pai ou responsável dessa criança que é portadora de deficiência, ela não consegue a matrícula, como que tem que proceder? Então, ele pode primeiro procurar a promotoria de justiça. A gente nem orienta a ir direto na delegacia, porque o que a promotoria vai fazer é oficiar a escola e descobrir o que é que está acontecendo. Às vezes, a escola, não é que ela está recusando porque a criança tem o transtorno do espectro autista. Às vezes, a escola já está com um número muito alto de crianças naquele espectro dentro de uma sala de aula, e se ela colocar mais do que isso,
pode realmente prejudicar o aprendizado, não ter professor de apoio suficiente. Então, isso a gente faz essa análise criteriosa e artesanal de caso a caso e conversa com a direção da escola. E se ainda assim nós entendermos que aquela escola tem condição, de fato, são poucos, por exemplo, alunos autistas ali, ela tem condição de receber aquele aluno, isso a gente faz essa adequação e, se for o caso, requisitamos sim a instauração de inquérito contra a direção. Por isso eu digo, sempre é bom procurar a promotoria, a gente tem uma conversa, pode mandar denúncia pelo link da ouvidoria ou pode ir pessoalmente, para que a gente possa entender a situação da mãe, a situação da escola e resolver da melhor forma possível, que é o que nós temos conseguido fazer. Sim. Sobre a politização dos direitos humanos, é um tema polêmico. Você poderia estar trazendo para a gente? Sim, eu acho assim muito válido, Vanessa, você me perguntar sobre isso. O que acontece? Os direitos humanos, eles são muito antigos, né? Eles não vêm agora de uma briga de um partido contra o outro no Brasil, que foi o que acabou acontecendo com as pessoas. Eles são da época do pós-Segunda Guerra Mundial. Porque se a gente olhar no passado, o mundo já permitiu diversas atrocidades. Então, a gente pensa no Coliseu, em Roma, pessoas que tinham as cabeças decapitadas quando o monarca determinava. Então, a escravidão que aconteceu por muito tempo. O Brasil, inclusive, para nossa tristeza, foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Então, nós olhamos tudo que a humanidade já viveu e nós aprendemos que alguns direitos, eles têm que ser invioláveis e completamente respeitados. Como, por exemplo, o direito à vida, o direito à saúde, o direito à liberdade. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, que todo aquele horror aconteceu, para que aquilo não se repetisse, a Organização das Nações Unidas fez essa Declaração dos Direitos Humanos e, em razão disso, ela existe. E nós temos que entender que eles têm que ser respeitados. Eles são respeitados por todos os países que aderem à declaração, que fazem parte da ONU, para que essas atrocidades não voltem a se repetir, para que a gente respeite a vida do outro, a liberdade do outro. E, em função disso é que existem os direitos humanos. Então, são direitos que têm que ser respeitados, independente de classe política, de cor. Antes, no passado, existia até castas. Se a gente for ver na Índia, até hoje a gente ainda tem separação de pessoas por castas. Então, assim, isso não existe. As pessoas são iguais e elas têm os seus direitos que têm que ser respeitados. Digo isso porque direitos humanos não são, como se diz por aí, de bandido. Não, direitos humanos são de todos nós. E se a pessoa, por acaso, violar algum direito humano, praticar algum delito, algum crime, ela pode ser processada criminalmente. Por isso que eu te digo, na minha promotoria de direitos humanos, nós fazemos denúncias e temos processos com relação a pessoas que praticam delitos contra deficientes, praticam crimes de homofobia, de racismo. Então, na promotoria de direitos humanos, inclusive, há denúncias. Em razão disso, nós temos que respeitar as pessoas, a liberdade, a segurança e a vida. Então, a história dos direitos humanos ela é muito mais antiga. Nós tivemos também a declaração na França do homem, naquela época nem se respeitava a mulher. Nós tivemos também uma declaração de direitos nos Estados Unidos. No Brasil, nós temos a nossa Constituição Federal. Isso tudo vem para amparar e proteger o cidadão. A questão dos atos de discriminação, como que pode ser prevenido na prática esses atos de discriminação? O importante é educação, né? Então, a gente sempre diz aos pais que já orientem os seus filhos em casa, ensinem a importância de se respeitar as diferenças, né? Não há como se incluir quando você não aceita o diverso. Então, o coleguinha, ele é diferente, ele vem de uma educação, de uma cultura, de uma religião, ele pode ter uma cor da pele diferente e que bom que somos diversos e aprendemos e crescemos nessa diversidade. A criança que é típica e a criança que é atípica, que são essas crianças, como, por exemplo, que tem o transtorno do espectro autista, que ela tem uma diferença, uma neurodivergência, mas ela é um ser humano como todos os outros. Isso vem de casa e vem também da escola. Então, a escola também precisa conscientizar a necessidade de não se discriminar, não se diferenciar as pessoas, e sim respeitar, aceitar e incluir as diferenças que nos fazem todos humanos. Essa é a beleza da humanidade. Sim, perfeita. A sua representatividade enquanto mulher, né? Nós mulheres estamos conquistando cada vez mais espaços, né, dentro da sociedade, com relevância, né? Na promotoria, no Ministério Público,
você enquanto promotora, né, doutora Paula Volpe, como que você se vê enquanto mulher na posição que a doutora ocupa? A gente vê que as mulheres, ao longo dos anos, elas compraram muitas brigas para conseguir ocupar um espaço. Mulher no passado sequer podia se divorciar, não podia votar, não tinha direito ao próprio patrimônio, o marido tinha que dar outorga, concordar com as coisas. Então, nós fomos conquistando, graças à luta de muitas mulheres que vieram antes de nós, os espaços que hoje nós temos, e nós não podemos abrir mão desses espaços. Se a mulher Uhum. quiser trabalhar fora, ela tem direito de trabalhar fora. Se ela quiser ocupar um cargo político, ela tem o direito de ocupar um cargo político, porque isso nos faz iguais aos homens, como nós somos. Essa é a bandeira que a gente levanta. Somos todos iguais em direitos e em deveres, homens e mulheres. E ainda hoje nós vemos as mulheres sofrerem muita violência doméstica. E é o que eu sempre digo que é assustador: a mulher sofre a violência dentro de casa. O homem, onde ele morre? Ele morre no bar, ele morre na briga, no boteco, na cerveja, na disputa da droga, na disputa do poder. É lá que acontece a intervenção violenta, onde os homens morrem. A gente sabe disso porque a gente atua muito tempo na esfera criminal e até hoje tem os tribunais do júri aí para nós vermos diariamente. A mulher, ao contrário disso, ela é vítima de violência, de feminicídio, dessas agressões dentro de casa. Então a mulher, ela morre pelas mãos de quem? Do marido, do namorado, do convivente, do filho, do irmão, às vezes até do pai. É assustador ver que o lugar onde a mulher hoje é menos protegida é dentro de casa. Então, essa cultura precisa mudar e, para isso, nós temos que ter espaço e voz, para que nós, dentro de casa, também sejamos protegidas como são os homens. Então, a nossa luta é para que a gente seja valorizada, respeitada. E isso é uma luta de todas nós mulheres e também tem que ser uma luta dos homens. Então, a gente não tem que proteger só a nossa esposa, ou a nossa mãe, ou a nossa filha. Nós temos que Uhum. proteger as É mulheres o como coletivo, né? exatamente o Uhum. coletivo, as mulheres como um Como todo. um todo. É, o trabalho do Ministério Público, da promotoria, que é realizado junto aos estabelecimentos comerciais que prestam os serviços para as pessoas com deficiência, como que é feito esse cronograma de ação dentro do Ministério Público? É. Nos estabelecimentos, a gente tem diversas questões. Uma delas, por exemplo, é com relação à acessibilidade física. Então, quando há denúncia de que algum local não se respeita a acessibilidade, nós temos muitas denúncias. A gente pede que seja feita uma vistoria no local e, quando se constata que de fato não se respeita a acessibilidade, nós instauramos o procedimento com relação àquele estabelecimento, damos prazo para regularização, fiscalizamos, porque realmente se tem que respeitar a acessibilidade física. Nós temos também as barreiras atitudinais, que com atitudes não se aceita o outro, não se respeita a Uhum. diversidade do outro. Esses dias mesmo eu recebi a denúncia de um local em que a senha, ela aparece numa televisãozinha e as pessoas com baixa acuidade visual ou que realmente são cegas e não enxergam, Uhum. elas vieram procurar a promotoria. Ué, mas eu não enxergo aquela senha na televisão, como é que eu vou saber que eu estou sendo chamado? Então, assim, às vezes isso é uma barreira que o próprio estabelecimento nem imagina. Então, Uhum. cabe a nós também receber a denúncia, orientar o estabelecimento, dar um prazo para ele se adequar, para que quem tem essa dificuldade possa ter o pleno acesso à acessibilidade. O que nós fazemos é instauramos um procedimento com celeridade, oficiamos para o estabelecimento, damos um prazo para ele regularizar e Uhum. depois solicitamos uma vistoria para ver se está tudo regularizado. Eu digo sempre, está tendo dificuldade de acessibilidade em algum local com banheiro, por exemplo, que não está adequado, nos procure. Nós já fizemos vistoria nas escolas e hoje a gente tem um termo de ajustamento de conduta firmado com o poder público para que todas as escolas sejam reformadas. Várias já passaram por reformas, outras estão sendo reformadas e todas tenham essa acessibilidade para as crianças e para os adolescentes. Isso também acontece em diversos outros estabelecimentos da cidade. Com relação aos pais, né, e às mães que têm filhos com deficiência pela primeira vez, como assim, como que eles podem conhecer os direitos que eles têm, né? Porque é um caso novo, algo que eles desconhecem. Tá, para a gente deixar bastante claro que quanto antes a pessoa tiver o diagnóstico,
muito melhor, porque já inicia um tratamento e os resultados, eles vêm muito mais rápido. O que a gente vê muito são pais, às vezes, em negação, e eu compreendo, tem dificuldade de aceitar aquela situação, acredita que o filho só está tendo um desenvolvimento um pouco diferente, um pouco mais atrasado. Isso faz com que os pais demorem para procurar auxílio, demorem para procurar os médicos, o diagnóstico, e aí o tratamento fica atrasado e essa criança poderia ter progredido. Então, sentiu alguma coisa, mesmo com a criança lá com 8, 9 meses, achou que está diferente, por exemplo, percebe que a criança não foca o olharzinho, enfim, principalmente quem já teve um filho ou já conviveu com outras crianças vai perceber a diferença no seu filho. Hum. Percebeu essa diferença? Procure o médico, comece a investigar se existe algum diagnóstico, porque são tantas questões. Nós não temos só o transtorno do espectro autista, né? Nós temos, como eu já falei, o TOD, opositor desafiador, TDAH e diversos outros que mal são do conhecimento do público Uhum. e que tem aparecido cada vez mais. Então, é uma nova realidade, nós não podemos ter preconceito com isso, nós temos que incluir essas pessoas no dia a dia, conviver com essa realidade, e quanto antes a gente ficar sabendo, melhor. Percebeu uma diferença, procure o médico, discordou daquele diagnóstico, não tem problema, vai em outro médico, e depois, se precisar, pode procurar a promotoria de justiça que nós podemos orientar. O fato é que, depois, quando já estiver na escola, em idade escolar, essa criança também tem alguns direitos e às vezes os pais não sabem. Se for necessário, por exemplo, depende do nível de suporte, isso tudo o médico vai orientar. Nível de suporte 1, 2, 3. Às vezes a criança precisa de um profissional exclusivo ali para ela, um profissional de apoio, um auxiliar. Isso tudo tem que ser conversado com a escola. Se eu estou falando agora já de uma mãe que uma criança já tem algum diagnóstico ou está em investigação, mas sabe que tem alguma questão, e ainda assim ela percebe que a criança na escola não está desenvolvendo, está com dificuldades de aprendizado, ela pode procurar a direção da escola, conversar, dizer que ela percebe que a filha dela, o filho dela precisa de maior atenção e maior cuidado. Viu que nem isso resolveu, procurar a promotoria de justiça, que nós vamos orientar direitinho, oficiar para a Secretaria de Educação, oficiar para a escola, fazer reuniões, nós já fizemos, se for preciso, para dizer: olha, essa criança precisa de maior atenção e maior cuidado. Então, Uhum. essa é a realidade atual. É uma realidade diferente, mas ainda bem que nós já temos mecanismos, a legislação nos ampara, tem os planos de saúde, existem os tratamentos e a possibilidade de se resolver isso de uma forma mais serena e mais tranquila e com menos sofrimento, tanto para as crianças como para o pai e para a mãe. Uhum. As crianças que já têm o diagnóstico, por exemplo, do autista, né, já tem o autismo, como que está esse acesso dessa criança, o suporte que ele tem tanto por exemplo, na saúde, como que tá? A gente recebe muita reclamação de dificuldade, demora no atendimento, demora no diagnóstico, demora no tratamento, e não dá para perder tempo. Então, assim, se o plano de saúde começou a negar o tratamento, tem que entrar com ação judicial para que o tratamento seja oferecido. A pessoa tem direito, ela paga o plano de saúde, ela tem direito. Se ela está lá com o pedido do médico, que tem que tratar, por exemplo, tem o tratamento ABA, que é muito indicado, ela tem que procurar. Se ela não tiver condições de pagar, a Defensoria Pública ajuiza gratuitamente, ela leva o laudo médico, leva toda a documentação. Se puder custear através de advogado, o advogado também entra com a ação. Então, o que a gente vê muito é que as decisões judiciais têm sido favoráveis quando o pai e a mãe trazem toda a documentação de que a criança tem direito e aquele tratamento vem sendo negado e a criança está a cada vez mais necessitando e sem o tratamento. Então, procurar os órgãos, cabe defensoria, advogado, para ajuizar uma ação, vai ter um parecer do Ministério Público e aí, sendo deferido, já inicia o tratamento dessas crianças. Uhum. Com relação à acessibilidade dos prédios públicos, que nós temos uma quantidade enorme de prédios públicos antigos na cidade. Qual que é a ação do Ministério Público frente à acessibilidade desses prédios, desses locais públicos da cidade? Quando a barreira for física, a pessoa tem que denunciar, ela pode mandar no nosso link da ouvidoria, ela pode ir na promotoria, fazer contato conosco e informar onde está a dificuldade. Porque o que a gente tem são muitos procedimentos instaurados, inquéritos civis, que já têm dado resultado positivo. Locais que antes não havia acessibilidade alguma, não havia banheiro acessível, não havia rampa, e isso foi sendo aos poucos
construído, porque nós temos prédios muito antigos que não tinham essa realidade. Agora é lei já há algum tempo e a lei tem que ser cumprida. Então, a gente dá um prazo e determina que seja cumprida a lei. Depois nós pedimos uma vistoria e se aquilo não foi atendido, o estabelecimento ele é multado e além disso nós podemos ajuizar uma ação para que o Poder Judiciário determine também. O ideal sempre é, quanto antes nós formos informados, antes a gente começa a agir para priorizar essa acessibilidade. O fato é que hoje em dia nós precisamos de inclusão em todos os locais onde há acesso ao público. Com relação à ouvidoria, como que as pessoas podem estar acessando o Ministério Público para fazer as denúncias? No site do Ministério Público daqui de Mato Grosso do Sul, mpms.mp.br, a pessoa entra lá, existe o link da ouvidoria, ela clica e coloca que ela quer fazer uma consulta, uma denúncia, coloca os dados dela, não é obrigada, mas é interessante que ela coloque todos os dados, porque aí se a gente tiver alguma dúvida, nós fazemos contato com essa pessoa e ela pode consignar qual for o problema que ela teve. Quando o ouvidor, que é um promotor, recebe isso, ele analisa se é um caso de saúde, se é um caso de infância, se é uma situação de direitos humanos. O que a pessoa precisa é entrar no link da ouvidoria e fazer a denúncia e relatar, olha, o meu filho tem transtorno do espectro autista, nível de suporte 2 e não está tendo acompanhamento do auxiliar pedagógico, está prejudicando o atendimento dele. Ele estuda na escola tal, o nome completo dele é tal, eu já falei com a direção da escola. Pronto, a situação está ali relatada, a gente consegue oficiar para a direção da escola e tentar auxiliar essa família a ter os direitos dela resguardados para que a criança possa ser amparada o mais rápido possível. Então, o importante é que ela relate os fatos com o maior número de informações possível quando ela fizer a denúncia ali no nosso link da ouvidoria. Então, vou repetir, mpms.mp.br no link da ouvidoria. E o acompanhamento dessas denúncias, ela pode fazer pelo site ou presencial? Ela pode fazer, inclusive, por contato de WhatsApp, porque depois que a gente instaura o procedimento, nós já fazemos um contato por WhatsApp. E também ela pode ir presencialmente, se quiser, e nós prestamos todas as informações. Como nós atendemos muitos deficientes, muitas pessoas têm dificuldade de locomoção, Vanessa. Então, elas preferem fazer esse contato pelo WhatsApp, pelo telefone. Às vezes, eu faço reuniões por videochamada, geralmente quando a pessoa usa a cadeira de rodas, ela tem dificuldade. Então, não há problema algum. Nós falamos pelo WhatsApp, nós fazemos videochamada, se a pessoa não puder ir presencialmente. Hoje em dia, tudo foi facilitado depois da pandemia, nós já temos recursos para isso. E o importante é que a pessoa seja bem atendida, nós nos esforçamos ao máximo para que ela seja sempre bem atendida e para solucionar os problemas das pessoas. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença da doutora Paula Volpi aqui no Estúdio Neva, no podcast Análises. Muito obrigada pela presença, os esclarecimentos, as recomendações, orientações que a doutora trouxe para nós aqui no podcast. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul está à disposição, nós ficamos muito honrados com o convite e sempre que for possível estaremos presentes para colaborar com a população, orientando e tirando todas as dúvidas. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada.